Alguns diziam que ele estava com uma doença terminal. Outros falavam em problemas financeiros ou mesmo falência. O fato era que Félix de Albuquerque desaparecera dos olhos do público e nem os jornais, a televisão ou os paparazzi caçadores de celebridades sabiam o motivo, muito menos por onde ele andava. Fala galera, aqui é a Vanessa e hoje eu vim trazer para vocês um livro incrível que eu li do Lucas Brito. Na verdade, esse é um autor fantástico, né? Que eu já trouxe resenha dele aqui para vocês, né? Vou até deixar aqui nos cards para vocês conferirem depois. Mas esse livro, gente, que eu tô trazendo para vocês hoje, né? Depois de eu ter lido esse trechinho para vocês, talvez já tenha passado um pedacinho do que realmente quer dizer essa história, o quão intrigante ela de fato é e o quanto ela tem para nos acrescentar, né? É uma história realmente incrível, uma história pequena, porém muito atraente, né? A gente fica preso naquele livro e a gente não consegue largar, não consegue parar de ler, não consegue pausar, a gente só quer saber o que de fato aconteceu com esse personagem. Bom, gente, o livro que eu tô trazendo para vocês hoje é esse daqui, A Verdade sobre a Morte de Félix de Albuquerque, de Lucas Brito. Gente, esse livro, ele me fez pensar muito, porque o enredo dele conversou muito comigo, sabe? Eu fiquei muito impressionada com tudo que ele estava trazendo, com tudo que ele dizia, porque, de fato, existe um mistério muito grande por trás da morte desse personagem, né? Ele não foi só morto de uma forma acidental, como alguns ficam especulando, né? Alguns chegaram a pensar que foi suicídio, do jeito que o corpo estava realmente, né? Depois dessa morte, desse dia fatídico, desse momento fatídico. Então, muita gente ficou se perguntando o que aconteceu, esse cara era famoso e de repente ele sumiu da vista de todo mundo. Era um cara que as pessoas acompanharam a vida dele, né? Os outros personagens acompanharam a vida dele e sabiam que ele tinha muito dinheiro, mas depois ele passou um tempo em uma crise financeira muito grande, mas depois ele voltou a ter dinheiro de novo e depois... Ou seja, a vida dele era como se fosse uma montanha-russa. Em momentos ele estava muito rico, com muito dinheiro, mas de repente também ele estava... mas em outros momentos também ele estava precisando muito de ajuda financeira, mas ao mesmo tempo... Enfim, gente, é um livro que assim, eu fico impressionada pelos motivos que realmente geraram não só essa morte dele, mas também a morte de outros personagens que tem nesse livro. Mas, claro, a morte dele é o principal, né? Através desse acontecimento, outros acontecimentos também irão surgir e outros também serão explicados devido ao que aconteceu para ocorrer a morte desse Félix de Albuquerque. Então, gente, é uma coisa assim que dá muitos gatilhos para alguns, né, dependendo da situação do que cada um esteja vivendo, né? Algumas situações da minha vida eu tenho presenciado às vezes a mesma situação desse rapaz, não no mesmo na mesma situação de morte, não é isso, mas problemas que sejam relacionados a esse mesmo problema que ele esteja, sabe? Algumas vezes eu consigo perceber um pouco isso, não só na minha vida, mas na vida também de outras pessoas. Então, realmente, assim, foi um livro que me chamou muita atenção. Foi um livro que me fez ficar chocada. Eu fiquei pensando, meu Deus, realmente, né? O que de fato está acontecendo com a gente? Quais escolhas a gente tem que fazer na nossa vida? O que a gente realmente está fazendo? O que a gente está escolhendo? O que a gente está determinando para as nossas vidas? Né? Porque foi muitas vezes aqui, não só nesse personagem principal, mas em outros também, através de uma pessoa que aparece na vida deles, as coisas começam a acontecer. Instantaneamente as coisas começam a dar muito certo, depois, mediante um contrato assinado, né, muitas coisas começam a dar certo, mas também existe uma cobrança nisso tudo. O que será cobrado deles, né? Então, é uma coisa assim, muito impressionante. Então, esse livro me fez pensar, o que a gente está escolhendo para as nossas vidas? Qual vai ser o preço das nossas escolhas? Será que vai ser muito caro? Será que vai valer a pena para a gente conseguir o que a gente quer? Porque essa vida, ela é momentânea, ela é passageira, então a gente tem que pensar muito bem antes de escolher qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão. Então é isso que esse livro mostra pra gente. Esse livro, gente,
Na verdade, ele é muito fininho, olha. Eu li em poucas horas, assim, pouquíssimo tempo, mas ele tem muito a ensinar. Muito, muito. Vocês não têm ideia. Por isso que eu vou deixar aqui pra vocês, na descrição do vídeo, o link de venda desse livro, porque todo mundo precisa conhecer a verdade por trás da morte desse Félix de Albuquerque, gente. Porque tem umas coisas assim impressionantes. Eu fiquei louca. Eu quis ler, eu quero que todo mundo leia. Sabe, eu li, fiquei impressionada depois, fiquei pensando assim, meu Deus, como assim? Né? E eu quero muito que vocês leiam também. Tenho certeza que esse livro vai agregar muito na vida de muitas pessoas, tá? E outra coisa também, vou deixar o contato do Lucas Brito, que é o autor dessa belíssima obra, aqui pra vocês também na descrição do vídeo. Outra coisa que me chamou a atenção foi a capa dele. Olha, se vocês repararem, existe uma algema. E essa algema, ela significa o quê? Que a partir do momento em que esses personagens assinam esse contrato, muita coisa pode acontecer. Prisões podem acontecer e a liberdade fica um pouco complicada, né? Ela até pode ter essa liberdade, né? Essa liberdade ela pode até existir, mas mediante um preço muito alto, né? Então, é interessante que vocês vejam, é interessante que vocês leiam, que vocês conheçam. Enfim, eu queria ler aqui pra vocês a sinopse dele, porque, né, gente, sério, eu fiquei impressionada com esse livro. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? E depois vocês tiram as conclusões aí de vocês e leiam. Comprem esse livro, tá na Amazon, tem a versão física dele também, como tem aqui, e eu vou deixar tudo direitinho pra vocês. Vamos lá, vou ler essa sinopse aqui pra vocês. Qual o seu maior desejo? O que mais quer na vida? E o que está disposto a fazer para conseguir? Nessa história, o magnata Félix de Albuquerque, de repente, se vê em meio a uma terrível crise financeira, que o deixa à beira da falência. Um certo dia, Félix acaba conhecendo Noman, um homem de negócios que promete ajudá-lo a reerguer seu império. Ou seja, Félix de Albuquerque conheceu esse Noman, né? E a partir desse momento, a vida dele começou a mudar. Mudou muito, tiveram muitos altos e baixos. E foi através desses altos e baixos que a gente fica vendo qual é realmente o problema desse Noman na vida do Félix de Albuquerque. Mas vamos continuar aqui. Desesperado, ele acaba entrando no jogo daquele homem misterioso, que no caso é o Noman, sem saber que o preço a pagar no final poderia ser mais caro do que ele imaginava, e acabaria por envolver sua própria família. Bom, gente, vocês já viram que esse livro aqui é terrível, né? É de um assassinato, assim, é de uma história super intrigante. Então, leiam, é só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Leiam, vocês vão ficar em choque como eu fiquei, tá? Então, gente, pra quem assistiu esse vídeo até aqui, eu deixo os meus agradecimentos. Eu peço pra que vocês se inscrevam no canal. Clica aqui, ó, no botãozinho vermelho de se inscrever. Clica no sininho, na palavra todas, pra vocês ficarem ligados aí em todas as coisas que eu colocar no YouTube. Vão ficar sabendo de tudo em primeira mão. Deixa o seu like no vídeo também, se você gostou. Deixe seus comentários. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, todos os seus familiares. E cuidado com o que vocês desejam. Esse livro aqui tem muito a ensinar. Cuidado com o que vocês desejam. Cuidado com o que a gente realmente quer pra nossa vida. Cuidado com o preço que tem que pagar por certas coisas que a gente entra, né? Então, vamos ficar ligado nisso daí. Leiam que esse livro tem muito a nos ensinar, a nos mostrar. Tem uma visão, assim, muito impressionante. Tá bom, gente? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!